sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Unpop, os erros de offsets. Hoje eu tenho duas notícias sobre o amplificador operacional, uma boa e outra ruim. A notícia ruim é que o amplificador operacional real não é ideal, possui erros chamados erros de offset. A notícia boa é que dá para compensar esses erros e deixar o operacional real bem próximo do ideal. O que são os erros de offsets é o que veremos nesse tutorial. Vamos lá? Quando a gente diz que no amplificador operacional com realimentação segue a teoria do zero virtual, significa que a tensão diferencial, a tensão entre as entradas do operacional, é zero, e a corrente nas entradas do operacional é zero também. Essa teoria funciona bem para a maioria dos circuitos, mas quando as tensões de entrada ficam bem pequenininhas, aí a realidade é salientada. Isso porque a tensão diferencial entre as entradas do operacional real e as correntes de entrada do operacional real não são zero. Essas tensões e correntes são consideradas um erro, os chamados erros de offsets. E quais os valores desses erros? É só olhar no datasheet do componente. Por exemplo, no LM741, um dos mais populares do mercado, o erro de corrente de offset é 200 nanoamperes. O erro de tensão de offset é 6 milivolts. Ainda tem um terceiro erro no datasheet, é o erro de corrente de polarização, que é 500 nanoamperes. De qualquer forma, são correntes e tensões bem pequenininhas. Uma forma de entender esses erros é colocá-los no circuito a ser analisado e assim prever a sua influência. Então veja na figura como você deve escrever um amplificador operacional real num circuito a ser analisado com mais precisão. Tenho que fazer isso sempre? Claro que não, somente quando estiver analisando circuitos com sinais bem pequenininhos. Lembra? Circuitos de grande precisão. Na maioria das vezes não precisa. Ainda bem, não é mesmo? A fonte VOS simula a influência da tensão de offset. A fonte de corrente IB+, e IB- simulam as correntes entrando no operacional. Na verdade, a corrente pode estar entrando ou saindo, mas o módulo do erro será o mesmo. Por isso, os livros que tratam do assunto assumem que essas correntes estão entrando. Na simulação, o amplificador operacional desenhado é ideal. Todo esse conjunto tracejado representa o amplificador operacional real. Agora, vamos às definições de corrente de offset e corrente de polarização. A corrente de polarização é a corrente média das correntes que entram no operacional. É igual ao módulo da soma das correntes dividido por 2. A corrente de offset é igual à diferença entre a corrente na entrada não inversora menos a corrente na entrada inversora. Está tudo muito bom, muito legal, mas realmente vamos ver isso na prática, com um exemplo. Vou analisar o circuito da figura levando em conta os erros de offset. Determine a tensão de saída levando em conta os erros de offset. Nesse caso, o operacional tem um erro de corrente de offset de 50 nanoamperes, o erro de corrente de polarização igual a 100 nanoamperes e o erro de tensão de offset igual a 0,5 milivolts. A tensão de entrada, o sinal, é de 10 milivolts. Vamos ver a tensão de saída real e avaliar a influência dos erros de offsets. A primeira coisa é simular o circuito levando em conta os erros. Sempre lembrando que o operacional desenhado na simulação é um operacional ideal. As fontes desenhadas no circuito simulado é que aproximam o resultado de um operacional ideal. Simples assim. Veja a fonte do erro de offset, foi colocada em série com a entrada não inversora, e as correntes de offsets empurrando a corrente na direção das entradas. É muita fonte, como resolver? Qual a forma mais simples de resolver um circuito com mais de uma fonte? Isso mesmo, usando a sobreposição, analisando cada uma das fontes de forma individual, anulando as outras, e depois somando tudo. Muito simples. Primeiro, vamos começar pelo mais simples, a fonte de sinal, que, aliás, era só o que fazíamos antes.
Vou manter a fonte V1 do sinal e zerar todas as outras. No caso, colocar em curto a fonte de tensão devido ao erro de offset e abrir as fontes de correntes devido ao erro de offset. Esse é um circuito amplificador não inversor. O sinal está entrando na entrada não inversora. A tensão de saída é igual à tensão de entrada VI vezes 1 mais RF sobre RI. Simples assim, lembram? Para VI igual a 10 mV do sinal e RF igual a 9K e RI igual a 1K, a tensão de saída será de 100 mV. Vou chamar de VO1, tensão de saída 1, devido à fonte de sinal VI. Depois vou somar tudo. Agora vou olhar para a fonte de corrente IB+, zerando todas as outras fontes, inclusive VI. Essa é muito fácil. Toda a corrente gerada por IB+, é curto-circuitada pelo curto da fonte VIN e da tensão de offset zerada. Então, não circula corrente alguma no circuito. A tensão de saída é zero. Vou chamar de tensão VO2. Sempre lembrando que no operacional ideal não entra corrente alguma nas entradas. Agora vou analisar o circuito devido à fonte de corrente IB-. Agora é um pouco diferente. Note, a corrente IB- chega no nó e tem 3 caminhos. Claro que para dentro do operacional não tem corrente. Para a resistência de entrada RI também não tem corrente. Veja que interessante, RI está em paralelo com a entrada. Observe bem. Como a tensão diferencial do operacional ideal é zero, a tensão na resistência de entrada também é zero. Logo, a corrente também é zero. Qualquer componente em paralelo com as entradas pode ser desconsiderado. Então, toda a corrente segue para a resistência de realimentação, RF. A tensão de saída vai ser igual a menos a tensão sobre RF. Logo, tensão de saída é igual à corrente de offset IB- vezes a resistência de realimentação RF, vou chamar de VO3. A tensão VO3 é igual à corrente IB- vezes 9K, simples assim. Mas qual o valor da corrente IB-? Essa corrente não consta no manual, mas a corrente de polarização sim, que é a média das correntes. Então, vou considerar que as duas correntes de entrada do operacional são as mesmas. Então, a corrente IB- é igual à corrente de polarização IB. Isso é, IB- é igual a 100 nanoamperes, ou 0,1 miliamperes. A tensão VO3 é menos 0,1 miliamperes vezes 9K, a resistência de realimentação. Isso dá menos 0,9 volts. Quanto à fonte de tensão de offset, a análise é muito simples. É só um amplificador não inversor, como foi feito para a fonte de sinal. A equação é exatamente a mesma, o ganho é 10. Então, VO4, é assim que eu vou chamar essa tensão, é igual a 0,5 volts da tensão de offset vezes 10. Isso dá 5 milivolts. O resultado real é igual aos 100 mV devido somente à fonte de sinal. Esse é o resultado teórico, mais 0 volts devido à fonte de corrente IB+, menos 0,9 volts devido à fonte IB-, mais 5 mV devido à fonte de offset. Note que as correntes reais podem ter o sentido contrário. Assim, é melhor pensar no pior caso, quando todos os erros de offset são somados. Então, vou pegar os módulos dos erros. A tensão final é igual a 105,9 mV, 5,9 mV de erro, quase 6% de erro. É muito erro. Note que o maior erro é devido à tensão de offset. Você viu nesse tutorial os erros de offsets, erros que aparecem no amplificador operacional real. Nos próximos tutoriais vou mostrar como compensar esses erros. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!